Olá pessoal, aqui Tony Rodrigues, Além da Notícia. No vídeo de hoje nós vamos falar toda a verdade sobre os Trapalhões. É um documentário que está sendo produzido por um jornalista chamado Rafael Spaco. Esse camarada está provocando uma polêmica muito grande por causa desse documentário, onde ele pretende também produzir um livro, produzir cortes no documentário para distribuir nas plataformas de internet e pílulas também sobre esse documentário para serem veiculados nas emissoras de rádio. É um projeto grandioso, orçado mais ou menos em 2,5 milhões de reais, apenas a parte final. Ele tem 136 entrevistas gravadas com personalidades as mais diversas sobre os Trapalhões, excetuando o próprio Renato Aragão, que não quis dar entrevista, o Dedé Santana, o Manfred Santana, que foi proibido pelo Renato de dar entrevista, de acordo com o próprio Rafael Spaca, e, claro, a Xuxa. Segundo ele, saiu até uma matéria nas plataformas jornalísticas algum tempo atrás, informando que a Xuxa teria se negado a emprestar depoimento. Ela participou de vários filmes com os Trapalhões sobre o quarteto, né? O quarteto mais famoso e mais amado do Brasil. Esse quarteto influenciou a infância de muita gente, né? Fez muita gente sorrir. Tinha uma coisa interessante que o Renato Aragão dizia à época dos Trapalhões, de que os patrões, eles ficavam curiando no quarto das empregadas, a televisão ligada, né? Porque não queriam ligar a televisão da sala e com isso dar bandeira de que assistiam os Trapalhões, porque assistir os Trapalhões era coisa de gente brega. E curiar é um termo interessante também, claro, porque é quando você olha de soslaio, quando você olha assim, como se a pessoa não estivesse vendo você olhar. Então isso é o que se chama de curiar. Mas olha, tem muitas coisas sobre esse documentário que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. E nessas entrevistas ele praticamente elucida, né? Ele coloca tudo o que foi colocado ali no documentário, ele expõe a maioria dos fatos e das personalidades que foram entrevistadas. Inclusive ele está ameaçado de processo, né? Ele recebeu um telefonema de um advogado do Renato Aragão, o Didi, de que se por acaso o documentário for veiculado, ele seria processado. E ele será processado também por conta das declarações nos meios de comunicação, nas plataformas de internet. Ele é um jornalista bastante conceituado, né? Já tem vários documentários produzidos e já trabalhou em vários veículos de comunicação de renome. Mas a questão é a seguinte, não existe mais essa história de que você proíbe uma pessoa de publicar alguma coisa sobre a sua vida, de que personalidade pública tem direito à privacidade. Ele foi ameaçado de processo pelos advogados do Renato Aragão. Ele faz revelações sobre cada um dos integrantes, né? Começando pelo próprio Renato Aragão, que é o Didi, que não gosta na vida real de ser chamado de Didi, ele quer ser chamado de Doutor Renato. Isso é uma coisa que já é pacificado na compreensão sobre o Renato, né? Ou Didi, ele quer ser... Didi é um personagem, é um cara muito controlador, que mandava realmente no grupo. Evidentemente que ele não era só o líder moral dos Trapalhões, ele era também o cara que tinha as ideias, era o cara que escrevia a maioria dos roteiros, é advogado formado na Universidade do Ceará, ele também trabalhou no Banco do Brasil e começou a trabalhar na televisão ainda no começo dos anos 60 no estado do Ceará e depois se transferiu para o Rio de Janeiro. Bom, então era normal que ele detivesse o comando do grupo. Mas não é só o comando do grupo, ele é um controlador, ele manda e desmanda durante todo o período em que o quarteto esteve junto. É uma pessoa, de acordo com o Rafael Spaca, uma pessoa intratável, não gosta de ser contrariado, não tem conversa, né, aquela conversa que geralmente você tem nos corredores, para tomar um cafezinho, troca uma ideia sobre o futebol, sobre algum filme, não é que a pessoa... Não tem nada disso. Não tem conversa com ele. Na vida real, ele é um cara que trabalha focado na questão do dinheiro e passa o tempo inteiro voltado só para isso. Quer dizer, hoje ele já está um cara idoso, né? E continua nas redes sociais, com sua esposa fazendo sketches para o Instagram e o TikTok. Bem, ele ficou muito rico por conta desse seu impressionamento com o dinheiro. Riquíssimo. A Granja Comari, por exemplo, era
propriedade dele e pertencia ao Renato Aragão quase que sigilosamente. Os próprios companheiros dele não sabiam que ele tinha essa fortuna toda. E o que causou a separação dos Trapalhões foi eles descobrirem exatamente isso, de que ele era um cara milionário, enquanto que os seus companheiros ainda não tinham adquirido toda essa fortuna. E isso apareceu numa revista Veja, que foi capa o Renato Aragão, em 1983, onde dizia assim: Renato Aragão, o maior palhaço do Brasil. E ali eles listavam todas as conquistas financeiras do Renato, o Didi. E aquilo gerou um impacto entre os outros integrantes, o Dedé, o Zacarias e o Mussum. Então eles se reuniram e resolveram encerrar a parceria. Quer dizer, ainda houve várias tentativas, mas ele não conseguiu convencer os seus companheiros a permanecerem juntos no quarteto naquele período. Depois houve uma tentativa de retorno, mas não deu certo. O fato é que depois dessa ruptura inicial, em 1983, eles passaram muita necessidade. Eu digo os três, né? O Zacarias, o Dedé e o Mussum, porque eles passaram inclusive a fazer participações em circos, em picadeiros de circos, se apresentar. Não que isso fira a dignidade de ninguém, estou dizendo porque eles eram campeões de audiência na televisão e de repente isso também nos leva a uma suspeição sobre atitudes do Renato Aragão de impedir que os companheiros arrumassem trabalho nas outras emissoras de televisão a fim exatamente de continuar dominando a cena e trazê-los de volta para o seu controle, para a sua coordenação. Então ele era o dono do cofre e era também um sujeito extremamente controlador. Não era só o chefe do grupo, era um controlador efetivamente. Sobre o Dedé, o Rafael Spaca faz a revelação de que ele tem hoje 86 anos de idade e não tem fortuna nenhuma, não tem dinheiro algum, não fez reserva nenhuma. Torrou todo o dinheiro, era um cara que chegava numa festa, pagava tudo para todo mundo e dava presentes caros para os seus familiares, para os seus amigos mais próximos, tanto que hoje, aos 86 anos de idade, ele se obriga a continuar trabalhando. Porque se não for assim, ele não consegue pagar as suas contas, não consegue resolver os seus problemas financeiros todos os meses. Ele também revela que o Dedé, que chama-se na vida real Manfred Santana, recebe dinheiro do Didi para silenciar sobre as questões dos Trapalhões, né? Sobre os problemas enfrentados pelos Trapalhões. Aquela história de que ele não conta nada, absolutamente nada do que se passou na intimidade do quarteto, mas que para isso todo mês ele recebe uma ajuda financeira, ele tem uma mesada do Didi para ficar em silêncio. A questão do controle do Didi não é só que ele tiraria a mesada, é porque ele também poderia ingressar judicialmente contra o próprio companheiro, que ele não teria nenhum receio de fazer isso, apesar de tudo, não é? Apesar da convivência, apesar da idade, apesar de tudo. E, inclusive, ele fez isso agora com um humorista chamado Rafinha Bastos, porque o Rafinha fez comentários sobre a sua participação no TikTok, acha que as coisas estão sem graça, que o Didi não precisa daquilo, que é uma coisa melancólica o Didi ficar fazendo aquelas dancinhas, mostrando a mansão, a piscina, o jardim, aquele negócio todo, e ele entrou com a ação na justiça contra o Rafinha Bastos, que é um humorista. No filme Os Trapalhões e o Planeta dos Macacos, que foi um sucesso nos anos 70, no final dos anos 70, o Didi teria fumado maconha com uma namorada durante a hospedagem. Eles se hospedaram num hotel e ali houve esse episódio, segundo a revelação do Rafael Spaca, não é? Então ele fumou maconha durante as filmagens do Planeta dos Macacos. A questão da primeira formação dos Trapalhões também é revelada. A primeira formação do grupo foi com o Renato Aragão, Vanderlei Cardoso, cantor que foi ídolo da Jovem Guarda, o Ted Boy Marinho, aquele loiro que fazia o Telecat antigamente na TV Tupi, depois na TV Globo, e a Vanusa. Então esse era o quarteto inicial de Os Trapalhões. Então depois cada um desses aí seguiu seu rumo. O Renato persistiu, juntou de novo um outro grupo, que aí já vinha o Dedé, que trouxe o Mussum, que trouxe o Zacarias, e formaram o quarteto Os Trapalhões a partir dos anos de 1976, 77, na Rede Globo, o maior sucesso de audiência, precedia o programa Fantástico a partir das 7 horas da noite, e o programa terminou melancolicamente. O Boni chamou o Didi aí pelo começo dos anos 90 e disse: olha, Didi, seria interessante que você saísse agora, que está no auge. É melhor do que, porque a audiência está caindo progressivamente. Começou uma briga do Didi com o Faustão, porque o Faustão reclamava
de que ia perdendo audiência, não é, ao longo do programa, porque as pessoas não tinham uma atração para assistir depois, que no caso seria exatamente os Trapalhões. Enquanto que o Didi reclamava do Faustão porque dizia que recebia audiência em baixa do programa do Faustão, Domingão do Faustão. Então ficou aquele clima muito pesado e, de fato, a participação do Didi na televisão Globo, ela terminou melancolicamente, como terminou melancolicamente a participação do Dedé. O Zacarias e o Mussum faleceram antes dessa ruptura de contrato, mas o Dedé conta nas entrevistas que ele confere às plataformas de YouTube que foi demitido por telegrama. Quer dizer, ele até diz lá no Inteligência Limitada, ele diz o seguinte, que lamentavelmente, quando se vai contratar um artista, leva para almoçar ou jantar, faz uma série de conversas e tal, corteja o cara, faz a corte mesmo. Mas quando é para demitir, demite dessa maneira, demitiu por telegrama. Então acredito que esse documentário, a verdadeira história dos Trapalhões, ou a vida real dos Trapalhões, o que se esconde por trás da vida real dos Trapalhões, é um documentário gigantesco, grandioso. Vai dar muito trabalho, porque o Rafael Spaca disse que não tem ainda o dinheiro para fazer a edição do próprio documentário. Ele depois pretende fazer o livro, como eu disse. E já gera toda essa polêmica. Quer dizer, antes do negócio sair, já está cheio de polêmica. Porque o Rafael, ele não coloca como uma agressão ao Didi. São as pessoas que ele entrevistou. Não foi ele. Inclusive o Didi se chateou porque tomou conhecimento de que ele estava fazendo esse documentário e algumas pessoas haviam falado determinadas coisas que ele não gostaria de expor. E passou a realmente pressionar o autor. Tanto é que o jornalista, quando foi ter com ele, ele se recusou em gravar entrevistas, teria tratado mal no encontro e finalmente ameaçado de processá-lo. Vamos esperar o documentário. Eu gostaria que você deixasse seu gostei nesse vídeo para qualificar o nosso canal e trazer novas visualizações aqui para o Tony Rodrigues Além da Notícia.